Há mais de 2 décadas, muito antes dessa popularidade dos chefes de cozinha, ela já despertava nos cearenses o prazer da boa mesa. A nossa convidada do portré de hoje tem muito mais do que receitas a ensinar. Hoje o portré recebe um dos grandes nomes, né, da gastronomia cearense, Matu Macedo. Matu, conta pra gente como é que começou essa tua relação com a cozinha. Foi lá no interior, lá no município de Varjota? Eu comecei realmente com 8 anos de idade, a minha mãe já era boleira, né? Então assim, apesar de ser filha adotiva de uma tia que não faz nem café, não fazia nem café, dos 8 filhos da minha mãe, só eu cozinho. Mesmo sendo tirada de perto, mas eu herdei o dom. E assim, desde 8 anos eu já fazia puxa-puxa e fui estudar no colégio de freiras. E ela me ensinou a cozinhar, principalmente a parte da confeitaria, que sempre foi a minha grande paixão. Então assim, foi uma coisa que já tinha um dom, e aí Deus me deu a oportunidade de estar dentro da cozinha, na confeitaria. E aí fui fazer faculdade, passei em filosofia, papai quase morto, porque queria uma médica, né, uma doutora. Eu fazia muita coisa para vender na faculdade. Eu chegava da faculdade, fazia bolo, fazia coxinha para vender. E aí continuei a fazer as encomendas, comecei a trabalhar em casa, comecei a dar aula em casa. E aí depois entrei sócia com uma amiga, grande amiga, a gente fazia buffet ambulante, botamos uma lanchonete. Então assim, na verdade eu passei por todas as etapas e sempre me reciclando. Tinha supermercado, tinha curso de graça, eu corria. Essa coisa de ensinar, eu acho que vem pela paixão por gente. Eu amo gente, adoro gente na sua diversidade, sabe? Quando eu pego aquele aluno mais difícil, é o que eu mais amo, porque ele me obriga a estudar mais. Matu Macedo é um nome super conhecido dos lares cearenses, né? Sempre está na TV ensinando coisas novas. Como é que começou essa tua relação com a TV? Foi difícil no começo? Foi assim, eu tinha uma escolinha na Bezerra de Menezes e o diretor César Augusto, na época, né, que era da TV de Madeira, ele passava na Bezerra e via uma faixa de pano mesmo lá, Escola de Culinária Matu Macedo. E na época a TV precisou de uma culinarista para fazer o programa. E aí ele me contactou, engraçado que assim, ele me contactou na segunda pela manhã, nessa mesma segunda-feira à tarde a AM do Povo me contacta. Foram os dois no mesmo dia, a maior coincidência. Então praticamente eu comecei TV e rádio ao mesmo tempo. E aí na primeira vez que eu fui gravar, eu muito nervosa, lógico, nunca tinha visto uma câmera, nada. E eu muito nervosa, de óculos, aí ele disse assim, tire o óculos. Eu disse, mas, seu César Augusto, se eu tirar um eu não vejo. Ele disse, melhor ainda, porque você faz de conta que não está vendo ninguém, você não fica mais nervosa. E assim, ele disse, faça o seguinte, já que você não vai ver ninguém, faça de conta que você está dando uma aula para as suas alunas. E eu acho que por isso deu certo, porque assim, hoje eu tento, o que eu estou fazendo aqui, o que é que a minha dona de casa está pensando, o que é que meu telespectador está pensando, o que é que meu profissional gostaria de saber, o que é que meu aluno quer saber. E aí eu fico, na mesma hora que eu estou fazendo isso, eu fico tentando me lembrar desse universo. E aí a televisão para mim é uma aula, é uma sala de aula que eu transferi para uma sala de aula maior. A retribuição é muito boa. Uma senhora uma vez chegou para mim e disse, olha, a minha irmã aprendeu a ler e escrever por sua causa. Eu nunca esqueci desse depoimento, porque ela não sabia ler nem escrever, assistia os programas e queria copiar a receita. Desse lado bonito que eu contei, eu não contei o lado ruim não, sabe? De chegar nas casas das pessoas 6 da manhã para fazer congelamento, de sair às 7 da noite, deixar a cozinha passada pano, as coisas tudo lavadas, tudo etiquetado. Eu não contei esse lado de passar 48 horas em pé em restaurante. Quer dizer, as pessoas veem o glamour, mas assim, para se chegar aqui, eu, seu Alex Atala, seu Rodrigo Viriato, grandes chefes que nós temos hoje em Fortaleza, né, citando o Alex, que hoje é o referencial nacional, para chegar a isso a gente teve muito trabalho. Quando a gente trabalha, o reconhecimento vem aos poucos, mas ele vem. Quando eu comecei não tinha chefe, né, eu era cozinheira, como dizia meu pai, você vai ser cozinheira? Eu digo, vou. Há uma valorização maior hoje em dia desse profissional? Sim, na realidade assim, acabou sendo descoberto, né? O chefe, o gastrônomo, o gourmand, ele acabou sendo descoberto primeiro pela facilidade da internet. Como a Europa sempre teve a gastronomia na veia, exatamente pelas grandes guerras, eles descobriram que tinham que comer sem ter, mas tinham que recriar. E aí, assim, eles têm uma vivência, procuraram técnicas, procuraram, pesquisaram, viveram aquilo, né? Então, o que é que acontece? O Brasil, com a internet, com a facilidade de viagens, as pessoas começaram a descobrir que a gastronomia não é só comer,
para encher a barriga, né? Quando eu era pequena era para isso. A gastronomia faz parte de um convívio social muito forte hoje. Você vai sair, você tem que ir à mesa comer, então isso gera uma conversa, isso gera negócio, isso gera muita coisa boa. E os meninos hoje, graças a Deus, descobriram a gastronomia como uma profissão, né? Que hoje não é só chefe de cozinha para cozinhar, ele precisa de um jornalista que precisa na área de gastronomia, ele tem que entender de cozinha para escrever sobre isso. Um filósofo para entender de gastronomia, ele tem que ter a filosofia, mas tem, eu sou filósofa também. Assim, entender de gente, quer dizer, tudo está relacionado. Então, os alunos hoje, as pessoas hoje descobriram o universo da gastronomia, não só a mesa, mas a parte científica, como a gente vê a história da cozinha molecular, parte da química, da física, né? Então você vê tudo isso junto. Então as pessoas despertaram para conhecer gastronomia. Matu, você falou um pouquinho já sobre a experiência acadêmica, né, que você está vivendo agora. Você agora é professora da Universidade Federal do Ceará. Era um grande sonho, né? É, grande sonho. E como é que está sendo viver isso agora na prática? Sabe o que é uma pessoa em êxtase? Eu ainda estou em êxtase. Porque, assim, foi uma coisa que sempre foi minha meta. Esse ano eu completei 50 anos. Então, assim, 50 anos, passar na universidade é um sonho. Não é fácil, né, para mim nem para você. Todo mundo tem suas dificuldades. A diferença de quem tem dificuldade e de quem chega lá é porque alguns desistem, né? E outros não. Mas valeu a pena. Valeu a pena e eu acho que acaba sendo um exemplo para muitas pessoas não desistirem. Eu não desisto nunca.